Para dar início à temática Civilizações Contemporâneas Ocidentais e Orientais e o Islã, vamos começar introduzindo informações sobre o Ocidente e o Oriente. De início, cita o autor Boaventura de Souza Santos. Em seu artigo publicado por Outras Palavras em 4/5/2022, ele vai abordar como o Ocidente e o Oriente são muito mais do que orientações geoposicionais. São dispositivos culturais. Nesse viés, as relações entre o Oriente e o Ocidente remontam a mais de 4.000 anos. Elas estão presentes na Antiguidade Grega, na Bíblia e nas Cruzadas, por exemplo. Em segundo lugar, analiso agora a obra Orientalismo, publicada em 1978, de Edward Said, que é um crítico literário palestino. Ele vai discutir não só as características do Oriente, mas como o Oriente é caracterizado pela cultura e pela política ocidental. Ele vai dizer que os orientais são concebidos como bárbaros, primitivos, violentos, culturalmente estagnados, fanáticos, e a sua única via de redenção ou civilização é adotarem as ideias progressistas do Ocidente, para que desse modo possam ser colonizados pelos povos ocidentais. Nesse sentido, é importante observar como, para analisar o Oriente, é preciso se desprender de conceitos pré-estabelecidos que ditam como determinada sociedade deveria ser. Partindo da análise feita anteriormente sobre a posição do Ocidente em relação ao Oriente, vale destacar aspectos que diferenciam essas culturas, sendo um deles a religião. Cabe observar a religião islã, predominante na sociedade oriental, em seu surgimento e suas características, além de seus pontos de conflitos com o mundo ocidental. Assim, questões como direitos universais, por exemplo, virão à tona. Sobre o islamismo, vamos começar com seu contexto histórico. Nesse sentido, ele surgiu no início do século VII na Península Arábica, local onde se organizavam diversos povos semitas, como judeus, hebreus e assírios. Os árabes ali residentes possuíam elementos em comum no que tange às religiões, como o politeísmo, tendo a cidade de Meca como um centro religioso devido ao fato de que, nessa localidade, localizava-se a Caaba, santuário que abrigava monumentos para os deuses pagãos árabes, e a Pedra Negra, que acreditava-se ser um fragmento de um meteorito que foi trazido dos céus pelo anjo Gabriel. Nesse contexto, nasceu em Meca no ano de 570 Muhammad, Maomé na tradução para o português, que, por ser órfão desde seus primeiros anos de vida, enfrentou anos de miséria. Após isso, Maomé se casou com Khadija, ao conhecê-la em uma caravana de camelos de seu primo Ali, ao qual ele acompanhava. Nesse momento, a cidade de Meca era um local de passagem e de trocas comerciais, com grande movimento de caravanas e de peregrinação para as tribos beduínas da região, mesmo antes do Islã. Em 610, seguindo seu hábito de se refugiar em uma caverna para orar e se localizar mais perto de Deus, Maomé recebeu a mensagem do anjo Gabriel, de que ele seria o profeta de Alá, recebendo a missão de propagar a fé islâmica. De acordo com o Alcorão, o profeta recebeu a seguinte mensagem, abre aspas, lê, em nome do teu Senhor que criou o homem de algo que se agarra. Lê, que o teu Senhor é generosíssimo, que ensinou através do cálamo, ensinou ao homem o que este não sabia. Fecha aspas. Assim, é possível perceber a importância de Maomé como o último mensageiro de Alá para o islamismo, resultando no surgimento de correntes divergentes após a sua morte, motivada por questões que envolvem a sua sucessão. Tais grupos são os xiitas, que acreditavam que seu sucessor deveria ser algum familiar de Maomé, enquanto para os sunitas, maioria entre os muçulmanos, deveria ser alguém de sua confiança, como seu amigo e conselheiro Abu Bakr. A partir do momento em que Maomé recebe a mensagem do anjo Gabriel de que ele seria o profeta de Alá, inicia-se a construção do livro sagrado da religião islâmica, o Alcorão. A etimologia da palavra remete ao termo árabe al-Qur'an, que significa a recitação, por se tratar, de acordo com a fé islâmica, diretamente da palavra de Deus, sagrada e imutável. Este consiste em um livro sagrado que rege as principais diretrizes relacionadas à moralidade, ética, comportamentos e à própria fé islâmica. Ao longo de seus 114 capítulos, chamados de suras,
o texto sagrado apresenta as revelações de Alá e do anjo Gabriel a Maomé e seus discípulos, escritas em formas de prosa e poesia, e organizando-se daí em aproximadamente 6.600 versículos dispostos do maior até o menor. Os ensinamentos contidos no Alcorão compartilham muitas figuras proféticas com outros textos sagrados, reconhecendo a importância dos ensinamentos de Adão, Noé, Moisés e até mesmo Jesus, por exemplo, para a constituição da mensagem de Deus aos adeptos da religião. A constituição do Alcorão, como livro, iniciou-se durante a vida de Maomé, por meio das revelações que ocorreram nas cidades de Meca e Medina, sendo 92 revelações na primeira e 22 em Medina. Contudo, o profeta solicitava a seus discípulos letrados que os textos fossem transcritos, inserindo fragmentos do texto em diversas fontes de escrita, como pedras e pergaminhos. 29 discípulos auxiliaram na construção desses textos, destacando-se os 5 primeiros califas, que eram os chefes de comunidades islâmicas pautadas pela Sharia, sendo eles Omar, Osman, Ali, Muaia e Abu Bakr. Estes que, por sua vez, após a morte do profeta Maomé, em 632 d.C., iniciou o processo de recolhimento e compilação dos documentos religiosos espalhados em um só volume. A respeito das características do Islã, destaca como a cultura islâmica se mistura com diversas culturas, pelo fato de existirem muçulmanos em diferentes países, sendo aproximadamente 1,6 bilhões de muçulmanos no mundo. É a segunda religião com mais adeptos depois do catolicismo. A vestimenta modesta é uma parte importante da cultura islâmica. Muitas mulheres muçulmanas optam por usar o hijab, que é um véu que cobre a cabeça e o peito. Em algumas culturas, as mulheres usam também a burca, cobrindo o corpo inteiro, incluindo o rosto. Também a abaia, que é uma vestimenta longa, preta e cobre todo o corpo, exceto o rosto e as mãos. Além disso, fazendo uma ponte com a questão da cultura ocidental, a relação entre a cultura islâmica e as pessoas LGBTQIA+, a homossexualidade é vista com desaprovação pelos povos ocidentais, principalmente devido a interpretações religiosas tradicionais. Levando em conta essa perspectiva, o historiador italiano Gerardo Ferrara, conhecido por ser um dos maiores especialistas em Oriente Médio e Islã, disse à BBC News Mundo que, abre aspas, é comum um grupo de policiais se infiltrarem em casa onde se acredita que está sendo cometido um ato homossexual para testemunhar e assim enviar os envolvidos à morte. Fecha aspas. Que é a consequência aplicada em países como Arábia Saudita e Irã. Tal fato demonstra a rigidez em que países muçulmanos tratam a homossexualidade. A esse respeito, cabe-se o exemplo do choque cultural na Copa do Mundo de 2022, realizada no Catar, que é um país islâmico com características culturais bem diferentes das crenças do resto do mundo. Assim, durante a Copa, a manifestações de afeto afetivo foi totalmente proibida para todas as pessoas que estivessem no país. Mesmo que em seu país de origem a manifestação seja permitida, os homossexuais precisaram se limitar para respeitar as regras islâmicas em questão. Ao sinalizar o Islã em face do direito, vamos optar agora por como o Islã entende e aplica sua própria doutrina, tendo por base o artigo Direitos Humanos e Islã de Karine Salgado. As fontes principais do direito islâmico são o Alcorão e a Suna. Atualmente, não são apenas essas as fontes do direito muçulmano, estando presentes a Qiyas, raciocínio por analogia, e a Ijma, que é o consenso. Juntas, todas essas fontes compõem a Sharia, que é entendida por muitos como a fonte primordial. Ao longo dos séculos, ocorreu um enrijecimento da Sharia, tendo em vista que chegou-se ao consenso que toda interpretação já estava esgotada, o que demandou um amplo trabalho de atualização. No direito islâmico se faz uma distinção entre o que é divino e imutável, que está presente na Sharia, e entre o método que se usa para chegar nesse divino e imutável, que é a fiqh. Essa distinção se baseia na crença submissa que Deus não se revelou ao homem, mas revelou para os homens a lei.
Para se compreender a concepção do direito no Islã, deve-se entender o seguinte ponto, abre aspas, em primeiro plano, os direitos pertencem a Deus. Em segundo plano, pertencem à sociedade. Em terceiro plano, pertencem ao homem. Isto é, fecha aspas, o direito existente molda a sociedade e não o contrário. Além disso, há crimes que o indivíduo pode cometer contra Deus, que é tutelado pelo direito público, e crimes que ele pode cometer contra o indivíduo, que é tutelado pelo que eles entendem por direito privado. A renúncia à fé é considerada um crime contra Deus e contra a autoridade política, devendo ser punida com a morte. No Islã, a religião não se confunde com a política, devendo, em tese, o representante ser eleito por meio do princípio da representatividade e ficar sujeito a obedecer às leis divinas. No entanto, o próprio Islã também prega que seus adeptos não podem se rebelar contra o governo, o que abre margem para os governos que violam a representatividade se estabelecerem no poder, como se observa e como se já observou. No que diz respeito aos direitos humanos e Islã, existem controvérsias sobre a possibilidade ou não de ambos se conciliarem. Os defensores da não conciliação apontam para o ocidentalismo presente no documento, ao mesmo tempo em que sua não derivação do direito de Deus ou da natureza torna impossível sua aplicação no Islã. Os defensores da conciliação, entre eles Karine Salgado, defendem que há um conflito de mera aparência, uma vez que, abre aspas, o homem é o único detentor da liberdade, quer derive da sua própria natureza, quer derive da determinação divina. E isso lhe atribui um valor inigualável e inquantificável, a dignidade. Fecha aspas. Fato que deve ser alcançado por meio da reversão do suposto esgotamento interpretativo. Além disso, as maiores diferenciações presentes no Islã, sexo, fé e punições severas, devem estar sujeitas a um amplo trabalho interpretativo, segundo Karine Salgado, que busca a conciliação das duas esferas. Números de 2019 apontam que existem cerca de 1,8 bilhão de islâmicos no mundo. Com um crescimento tão rápido ao longo do tempo, é de se esperar que sua influência esteja também ao redor de todo o mundo. Não é diferente com o Brasil. Para falar da influência do Islã no Brasil, devemos fazer uma viagem no tempo, voltando ao século VIII. Em 711, os mouros iniciam uma investida rumo à dominação do território europeu. Em 3 anos, dominaram por completo a Península Ibérica, território hoje de Portugal e Espanha. A instalação dos islâmicos na península durou surpreendentes 781 anos, terminando por completo somente em 1492, após o sucesso da reconquista dos reinos cristãos. É evidente que, devido a 7 séculos de ocupação territorial, o islamismo deixaria suas marcas naquele local. A herança cultural deixada pelos árabes muçulmanos foi tão grande que chegou em terras brasileiras com a dominação portuguesa. É válido ressaltar que até as técnicas de navegação utilizadas pelos portugueses tiveram origem islâmica. O Islã se espalha aqui no Brasil, portanto, através da língua, culinária, arquitetura e suas tecnologias. Apenas para exemplificar, pode-se citar as palavras café, girafa, azulejo, entre outras inúmeras. Quando se fala em comida, lembra-se do quibe e da kafta, muito consumidos pelos brasileiros. O mundo ocidental adotou para si o modelo político da democracia liberal. Desde o avanço dos ideais iluministas, de moral política e funcionamento dos estados e governos, o ocidentalismo passou a difundir ideais próprios de democracia e direitos humanos. A Resolução 217-A3, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, é apenas a consolidação normativa das expectativas sociopolíticas do Ocidente. O órgão internacional, a ONU, portanto, passou a exigir obrigações para os ordenamentos jurídicos do mundo inteiro, apoiando-se no preceito de universalidade dos ditames que ela postulou. Contudo, o estudo antropológico explicita a carga eurocêntrica dessa expectativa. Os direitos humanos são realmente universais? Para além da implicação normativa acerca dos direitos dos humanos, existe uma expectativa de toda a hegemonia geopolítica ocidental para que todos os estados do mundo adotem, a seu modo, a democracia liberal. Afinal, assim somos ensinados. A
A democracia deve ser seguida, aprendida e valorizada, quase como um dogma religioso. Apesar da concepção democrática representar um avanço na representação popular e na resguarda do que consideramos ser nossos direitos, não podemos deixar de lado a conclusão antropológica de que tudo isso é uma construção cultural do mundo ocidental. Toda essa reflexão objetiva comparar essa expectativa política do Ocidente com a realidade política da cultura islâmica. Usando como base o índice de democracia da revista inglesa The Economist, percebe-se a distância que a realidade política islâmica se encontra dessas expectativas. O índice de democracia classifica de 0 a 10 5 variáveis relacionadas ao direito e à política dos países avaliados: processo eleitoral e pluralismo, funcionamento do governo, participação política, cultura política e liberdades civis. A partir da média dessas variáveis, classifica-se os países do mundo do primeiro ao 167º, separando-os em 4 categorias: democracia plenas, democracias imperfeitas, regimes híbridos e regimes autoritários. Retomando a crítica, percebe-se claramente a valorização da democracia como solução única e correta para os países do mundo. É assim que pensamos e é assim que fomos educados. É o que compreendemos inevitavelmente como correto. Agora, ao analisar a realidade política das civilizações islâmicas, percebemos a distância existente para as expectativas ocidentais. Dos 59 países classificados como regimes autoritários, 31 têm como sua religião principal o islamismo, ou seja, cerca de 53% das ditaduras no mundo são na civilização islâmica. Dentro de todos os países com maioria islâmica, 31 são regimes autoritários, representando 70,45% do mundo islâmico como ditaduras. 10 deles vivem em regimes híbridos, 22,75%, e apenas 3 são considerados democracias imperfeitas, com uma proporção aproximada de somente 7%. Nenhum país no mundo de maioria islâmica é considerado uma democracia plena. O levantamento desses dados não objetiva atribuir valorativamente o autoritarismo como produto do Islã, mas gerar o questionamento: por que a distância da política islâmica com os ideais democráticos da cultura ocidental? Deve-se, de fato, buscar a conversão desses países para uma ótica mais democrática, ou essa expectativa representa mero eurocentrismo? Os níveis de democracia em um país dizem algo sobre seu desenvolvimento, seu papel na geopolítica mundial, sua religião e cultura, e o porquê disso tudo. São questionamentos que devem ser buscados a todo momento para compreender a realidade política nas civilizações islâmicas. Por fim, a pergunta mais importante: os ideais da democracia liberal são valores que nós queremos para eles ou que eles querem para si? O direito internacional privado abrange a esfera dos sistemas jurídicos nacionais que abordam questões de interação entre múltiplos sistemas legais, sejam eles de âmbito nacional ou estrangeiro. Esses questionamentos frequentes giram em torno de conflitos de jurisdição, nos quais surgem incertezas quanto ao tribunal competente para resolver disputas que abrangem elementos externos ao país, como indivíduos estrangeiros, propriedades e acordos contratuais. Outro aspecto de consideração é o conflito de leis, onde, mesmo com o tribunal definido, leis de diferentes nações entram em choque no que se refere à sua aplicação. Cada nação estabelece em sua legislação as competências de seus tribunais e estabelece uma hierarquia entre eles. Nesse contexto, são estabelecidas também regras que indicam quando um caso deve ser de competência do judiciário local, levando em conta fatores como a nacionalidade das partes envolvidas, residência, local onde ocorreram os eventos e outros critérios relevantes que determinam se o caso deve ser julgado dentro dos limites de um país ou de outro. Essas questões se estendem igualmente a países no mundo muçulmano e ocidental. Isso ocorre pois questões de natureza privada, que são oriundas desses países, podem ser submetidas aos tribunais de nações islâmicas, e que fundamentam seu ordenamento jurídico na Sharia ou estão sujeitas à sua influência de forma considerável. Assim, casos podem ser julgados com base na Sharia, e as penalidades aplicadas dependerão das disposições da lei religiosa, em vez de seguir estritamente o direito estrangeiro. No entanto, situações opostas também ocorrem, em que países ocidentais
podem optar por não aplicar o direito estrangeiro, incluindo a Sharia, especialmente em questões relacionadas ao direito da família, justificando as suas decisões com base em princípios estabelecidos em suas próprias constituições. Um exemplo que pode ser dado dessas situações é um caso que envolvia um contrato feito entre um banco de Bahrein, país do Golfo Pérsico, e tomadores de empréstimos de Bangladesh. O contrato assinado por ambas as partes proibia a aplicação de juros, segundo os preceitos estabelecidos pela Sharia. Porém, o banco estava aplicando esses juros aos tomadores de empréstimo. Ao julgar o caso, um tribunal inglês desconsiderou as normativas islâmicas e considerou apenas aquilo que estava em seu direito local, portanto, autorizando a aplicação de juros aos débitos, indo em caminho contrário à Sharia e ao direito islâmico, sendo claramente um caso de envolvimento do direito internacional privado.